Com 5 minutos, o jogo toma um desenho, porque numa final, seja o Fluminense ou o Flamengo, qualquer um dos dois que tivesse aberto o placar logo no início da partida, você acaba condicionando muito o jogo a partir de então. Não é nada definitivo, isso não impede que o time que sofreu o gol não possa reagir, mas o jogo muda de figura, especialmente numa final. E com 5 minutos, o Flamengo faz o gol numa falha de marcação do setor esquerdo do Fluminense. O Wesley recebeu sozinho, marcação nenhuma, carregou com todo o espaço do mundo, poderia tomar um banho, beber uma cerveja, chamar uma gata para dançar. Ele teve muito espaço para finalizar, cruzado. A bola quica, próximo ao Fábio, uma bola difícil, mas na minha opinião, não foi um frango, não foi uma coisa horrorosa, mas houve sim uma falha do Fábio, apesar de considerar difícil o lance, quando ela quica muito próximo, fica complicado, mas era um lance defensável, então falha, caiu aqui, falha do Fábio, na minha opinião, Flamengo 1-0. Mas lembrando, para mim, o espaço que o Wesley, que é um dos principais, se não o melhor lateral direito do futebol brasileiro hoje, teve, você não pode dar numa final. Eu acho que ali faltou o apoio do Canóbio, porque o Fuentes estava com a marcação, o Wesley recebeu sozinho. O Fluminense demorou muito para entrar no jogo, galera. Pareceu ter sentido essa partida. Eu até anotei aqui, o Fluminense começou a ficar mais com a bola, a tentar agredir o Flamengo a partir dos 13 minutos. Esse foi o lance, o minuto capital para mim que eu vi. Falei, porra, esse time não vai jogar, cara? Vai ficar olhando o Flamengo? A partir dos 13, o Fluminense passou a trabalhar mais a bola, praticamente igualou a posse, ficou ali 51-49 para o Flamengo, 52-48. O que faltava? Faltava um acabamento melhor nas jogadas, faltava técnica, faltava inteligência, capacidade cognitiva. E o Fluminense, ao contrário das outras partidas, usou muito. Hoje o lado direito estava muito à feição do Fluminense. Mas a bola chegava no Serna e ele quase sempre escolhia mal as jogadas. O Serna e o Canóbio, ambos têm limitações técnicas. A diferença de um para outro é que o Canóbio tem mais inteligência do que o colombiano. E o Serna toda hora escolhia a jogada errada. Ou levava para o fundo e cruzava em cima do marcador, ou cruzava de qualquer jeito, ou ajeitava para o pé esquerdo e cruzava no terceiro pau para ninguém. Então, o Fluminense passou a ter um pouco mais de controle, o jogo ficou bem equilibrado, mas sem criar oportunidades. Até que aos 31, não foi uma jogada criada, foi um bate-rebate, né? Uma disputa de bola aérea. Depois o Ares chuta, a bola sobra para ele, foi sorte. Ele fica na cara do Rossi, o Ares conseguiu o mais difícil, que foi perder. Eu acho que a bola chega a resvalar na trave direita do goleiro argentino e sai. Uma chance inacreditável que você não pode perder numa final, que dificilmente você cria chances e profusão. Então não foi uma chance criada, mas foi uma chance oferecida que o Ares foi muito infeliz e acabou perdendo. Logo depois, aos 35, o Canóbio recebeu do próprio Ares, cortou, chutou de perna direita, mas saiu um petelequinho, o Rossi encaixou. O Flamengo chegou com perigo aos 41 com o Pulgar, o Fábio espalma para escanteio. Gente, o primeiro tempo foi absolutamente equilibrado. Em alguns momentos o Fluminense teve mais controle, em outros o Flamengo teve mais. Não foram tantas chances criadas. Contei aqui 3 chances de gol. Foi o gol do Flamengo, a oportunidade que o Ares perdeu e a finalização do Pulgar. Eu não vou contar do Canóbio porque foi fácil. O Rossi encaixou. A do Pulgar, sim, o Fábio teve que encaixar. Então foram 3 oportunidades, 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense, mas houve inversão, muitas vezes, de controle da partida. Então não foi um grande primeiro tempo. Eu acompanhei o jogo pela Globo, o Caio Ribeiro, disse que o Fluminense fez um espetacular primeiro tempo. Não foi um grande primeiro tempo do Fluminense. Foi um primeiro tempo equilibrado, o Fluminense conseguiu medir forças com o Flamengo, teve uma falha de marcação logo aos 5 minutos, que permitiu o Wesley finalizar, sem marcação nenhuma, e o Ares teve uma falha técnica, porque a jogada acaba se oferecendo para ele, e ele na frente do gol conseguiu fazer o mais difícil. E o segundo tempo? No segundo tempo a coisa muda de figura. Os times voltam os mesmos, e o Flamengo passa a ter mais chances de gol, não só o controle da partida, mas passa a criar, e o Fluminense um tanto quanto inerte nesse Fla-Flu. Aos 7 minutos, uma falha de marcação pelo lado esquerdo da defesa, o Gerson
acha o Arrascaeta pela direita, a bola desvia e o Fábio faz uma defesa inacreditável. Eu já estava vendo aquela bola estufando a rede, ele conseguiu defender, impedindo o segundo gol do Flamengo. O Mano faz suas primeiras mexidas, ele tira o Serna e o Cano e coloca o Hércules e o Everaldo. Eu entendi as mudanças, eu achei interessante. Eu gostei dessas mudanças. O Cano não se viu falar no nome dele. E o Serna, como eu falei, muito mal. Ele coloca o Hércules para ser um terceiro homem de meio campo e fazer esse arraste na zona central e puxa o Ares para o lado direito, onde ele é um jogador muito mais decisivo. E tem o Everaldo, que é um jogador um pouco mais físico do que o Cano. Eu entendi essas mexidas, mas o Fluminense não consegue se recuperar, não consegue equilibrar na competitividade. O Flamengo passa a dominar as ações no segundo tempo. Aos 29 da etapa final, uma saída errada do Fluminense, depois de um bate-rebate, o Juninho chuta com muito perigo. E no minuto seguinte, de novo uma saída errada do Fluminense, a jogada anterior praticamente se repete. Eu acabei não narrando exatamente, mas esse lance do Juninho, o Gerson recebe pela direita, finge que vai chutar, rola para o Juninho, ele bate, a bola vai pertinho, quase no ângulo esquerdo do Fábio. No minuto seguinte que sai o gol do Flamengo, a mesma coisa, o Fluminense perde a bola, há uma invertida, acho que é do Arrascaeta de novo para o Gerson ajeita para o Juninho, ele chuta, a bola bate no Inácio e mata completamente o Fábio, 2-0 para o Flamengo. Segundo tempo muito ruim do Fluminense, como eu falei, o meio-campo totalmente perdido, o Otávio correndo para não chegar em nada com aquela perna curta, o Martinelli voltando a ser aquele Martinelli que a torcida já não aguentava mais, o Martinelli que vê jogo grande parece que treme. Então, o nosso meio-campo completamente perdido e o 2-0 encaminhava praticamente o título para o Flamengo. E aí o Mano faz mais mexidas, ele tira o Canóbio e também o Guga para colocar o Samuel Xavier e o Keno. Efetivamente, o que mudou? Nada. Eu não vou ser oportunista aqui e dizer, o Keno fez o gol. Eu vou falar do gol, mas a mexida em si, taticamente, não mudou nada. O Fluminense continuou inferior ao Flamengo, sem oferecer perigo, sem criar nada. Mas aos 42, o Flamengo dá espaços para o Fuentes invade, cruza na cabeça do Keno, um cruzamento excelente, e a cabeçada foi melhor ainda. Ele faz o movimento correto, ela encobre o Rossi, foi um belo gol do Fluminense, um gol praticamente achado. E incendeia a torcida e o time, que passa a fazer aquela pressão no final do jogo. Teve uma jogada do Riquelme, esqueci de falar que ele entrou na vaga do Otávio. Ele dá uma rabiscada, toca pro Ares e o Rossi acaba fechando. Depois o Flamengo cozinha a partida e termina 2-1. Gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no canal que já me ajuda pra caramba, você não tem ideia. Forte abraço, até a próxima, valeu!